Bom dia. Bom dia. Estamos no sábado onde o Senhor Jesus foi sepultado e a crença é que o Senhor estava descansando do seu trabalho realizado na cruz, né? Quando ele diz lá, está consumado, estava consumado o trabalho dele junto à humanidade para salvá-la. Alguns associam a ideia de que Jesus descansa o sábado com o seu corpo na terra, para no domingo ressuscitar, assim como o Pai, na criação, descansou o sétimo dia. Então, de uma certa forma, para nós, hoje é um dia de descanso, assim como os israelitas instituíram o dia de descanso a cada 7 dias, né? E nós também devemos descansar. Nosso descanso agora é um descanso no Senhor, para que um dia a gente tenha o nosso descanso eterno. Já temos aí a Ritinha, o Odair e a Ritinha e o Arthur, o Odair e a Dulce também com a gente, sejam muito bem-vindos, né? E alguns queridos que já vão chegando, porque, afinal de contas, hoje é sábado, né? Vai chegando um dia que alguns perdem até a hora, mas depois vão participar e assistir quando puderem, né? Que bom que a gente pode estar junto, o Luiz Carlos e a Vera com certeza, a Alane, a Eliane e o Valmir estão sempre juntos com a gente aqui na nossa live, sejam muito bem-vindos. Roberto e a Iris, que bom, queridos, a Alane já citei, Toninho e a Mariângela também. Desculpa, gente, é que a gente está acordando, né? E com certeza alguns nomes vão escapar aqui. Sejam muito bem-vindos lá de Atibaia, né? E temos esse tempo muito especial. A Vânia também, Leila, Vânia Jorge, Leila, manda um abração para o Décio, para Cacau, Matheus, para Nora, né? Deus abençoe esse povo todo. Bom, hoje, queridos, na nossa devocional dos 40 dias de propósito de oração, a Nívia e o Almir também estão aí, Raquel, sejam muito bem-vindos, né? E nesses 40 dias de oração, nós estamos chegando aí no final. Esse propósito é o propósito 5, buscar santificação na vida, debruçados em cima daquela parte da oração que diz que não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Um pedido que Jesus então incorpora à oração do Pai Nosso, exatamente para que a gente entenda que todos os dias é um dia de batalha e é um dia de clamar ao Senhor por livramento, né? Clamar ao Senhor para que o Senhor não deixe que a gente caia nas armadilhas, né, e nas seduções do maligno. Isso quer dizer que nessa vida nós vamos ter sempre batalhas e o cristão não estará desassociado delas. O cristão não é um ser isolado do mundo. O cristão é um ser que estava no mundo e vive no mundo, mas encontra-se com a história e a realidade do céu e se torna um cidadão das duas pátrias. E nós nos tornamos representantes da pátria celestial aqui. Isso quer dizer que nós temos uma missão, nós temos um propósito, um projeto. E o projeto é a expansão do reino desse Deus, desse Senhor. Por isso nossa oração sempre tem a ver com venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós precisamos pedir que o Senhor esteja também nos cuidando de toda a tentação. E qual é a maior tentação? De nos afastarmos desse reino, de não seguirmos as normas desse reino, os valores desse reino, não seguirmos as orientações desse reino, não estarmos perto desse rei. Mas nós somos também soldados desse exército. Então, a cruz de Cristo nos fez
soldados de Cristo. A cruz de Cristo nos fez embaixador de Cristo. A cruz de Cristo nos fez família de Cristo. A cruz de Cristo nos fez parte do propósito de Deus. A função, o nosso estilo de vida, nosso propósito na vida, o nosso sentido da vida, está no fato que nós somos leais, nós somos súditos leais de um rei que está em batalha nesse universo por esse domínio e essa conquista do cosmos, da Terra, e assim voltar a tudo aquilo que ele tinha planejado lá no início. Então, por isso, essa semana nós conversamos sobre a queda de Adão e Eva, conversamos sobre a batalha, a tensão que a gente tem que ter sempre, como Jesus vence Satanás na tentação, mas como ele vence na cruz, né? A cruz é a grande vitória de Cristo, e por isso nós cristãos comemoramos a cruz. A cruz para nós não é símbolo de derrota, a cruz para nós é símbolo de vitória. A cruz não é símbolo de morte, mas é símbolo de vida. Então, para nós, a cruz é o grande símbolo do nosso exército. Todo exército tem um brasão, né? Todo exército tem uma bandeira. A nossa é a cruz, né? Durante muitos anos, eu me lembro que, para tentar se diferenciar da Igreja Católica, a Igreja Protestante Evangélica no Brasil desassociou-se da cruz, né? Não usando ela nos seus templos. Mas hoje, graças a Deus, porque a interpretação ficou mais clareada, mas tiramos essas nuvens, né, de tradicionalismos e de tantas coisas, religiosidade que a gente pode então voltar a dizer: nós somos o povo da cruz. Nós, os batistas, fomos conhecidos como o povo da Bíblia, lembra disso? Mas nós cristãos devemos ser conhecidos como o povo da cruz, porque o povo da cruz é o povo que vai até a cruz, desfruta do que a cruz fez, descansa nos atos que Jesus fez na cruz, né? E vive em função daquilo que aconteceu na cruz. Eu vivo em função daquilo que aconteceu na cruz. Eu não seria ninguém se não fosse a cruz. Eu não teria vida verdadeira se não fosse a cruz. A cruz de Cristo. Foi Cristo que foi lá naquela cruz e morreu por nós. Então hoje é dia de descanso. Não no sentido de não batalhar mais contra o pecado, mas dia do descanso de saber que você agora tem vitória em Cristo por causa da cruz. Mas o texto vai nos mostrar mais um segredo a respeito daqueles que vencem, né? Que conseguem orar: livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, e consegue realmente vencê-las no decorrer do dia. Vou lembrar a frase de Martinho Lutero: pensei que o pecado estaria morto no meu batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar, né? Morto afogado. Nós não matamos o pecado de uma vez por todas, nós não matamos o pecado no batismo, nós não matamos ele afogado, nós não matamos o pecado na penitência, quando a gente faz a gente sofrer. Não, a gente mata o pecado quando a gente mata lá na origem, onde ele nasce, onde ele é gerado. E ele não é gerado nas mãos do diabo. Não é o diabo que te faz pecar. O diabo só usa o que você tem dentro de você. Eu me lembro de uma frase que o Mário Sérgio Cortella ressignificou, e eu achei muito interessante, tem a ver com a gente. Ele diz assim: a ocasião não faz o ladrão. Lembra que a gente sempre diz que a ocasião faz o ladrão? Na verdade, a ocasião não faz o ladrão. A ocasião só proporciona, só revela o ladrão. O ladrão está dentro de nós. O pecador está dentro de nós. O pecado está dentro de nós. O texto ontem dizia, né? Da onde sai tudo isso? Sai lá do coração. Está dentro da gente. Está latente aí, né? Aquelas discussões que sempre estão acontecendo em família, e vocês não vai tomando uma proporção, você não tensiona isso para dizer: opa, há uma batalha entre a carne e o espírito aqui. E o Espírito está falando com você, o Espírito está mostrando para você. Há uma incomodação do Espírito em você, você está ignorando isso.
que está acontecendo? Você está alimentando mais a carne e não está alimentando o espírito. Uma hora isso vai tomar conta de você e você nem vai mais perceber. Por isso nós temos que ser dominados pelo espírito e não pela carne. Nessa semana também usei a expressão que Billy Graham contou no seu livro, né? O Espírito Santo, o Deus que habita em nós, e de que o domador de animais ele fazia brigas de cachorros, e quando ele queria que um animal ganhasse, ele não dava comida para o outro. Esse era o segredo dele. Se você não alimentar o monstro que há dentro de você, com certeza o espírito vai ser forte. E você vai alimentar o espírito que está dentro de você exatamente buscando a Deus. E uma das maneiras mais poderosas da gente buscar a Deus é a nossa devocional. Você percebeu que depois que você começou a fazer as devocionais de maneira sistemática, consciente, todos os dias, em doses ali, por exemplo, né, você que está acompanhando, eu sei, queridos, que estão acompanhando desde o início, quando nós começamos a fazer as nossas lives, olha só como você está fortalecido, porque você recebe diariamente uma quantidade de alimento para a sua alma. A devocional é isso, para isso que ela serve. Ela serve para fortalecer a gente para as batalhas daquele dia. Por isso é necessário que seja diário. Por isso hoje, a Max, no seu material, escreveu sobre o poder da palavra. E eu queria que a Cris lesse para nós, para a gente poder tirar algumas lições aqui desse texto também de hoje. Estamos no propósito 5, buscar santificação na vida. É o dia 6, o poder da palavra, a página 85. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmos 119, 9 a 11. A palavra de Deus não é recebida pela fé quando paira sobre o topo da cabeça, mas quando cria raízes no fundo do coração. João Calvino. Quando somos crianças, temos mais facilidade para decorar grandes textos do que depois de crescidos. Por isso, é importante estimular as crianças a decorarem versículos. Depois de adultos, essa tarefa requer mais foco, disciplina e esforço. Muito mais do que uma simples decoreba, precisamos guardar a palavra em nosso coração, a fim de vencer as tentações. Como anda sua vida devocional? Momentos como esse são fundamentais para todos os crentes em Cristo Jesus. É um momento de crescimento diário. É onde podemos aprofundar nosso relacionamento com Deus através da oração e leitura bíblica. Esse tempo diário devocional é a demonstração da devoção e admiração por Deus e também um mecanismo preponderante para o crescimento espiritual do cristão. Imagine comigo a seguinte história. Você recebeu o diagnóstico de uma enfermidade tão letal que o médico lhe deu poucas horas de vida, a menos que tome determinado remédio, um comprimido toda noite antes de dormir. Imagine que ele lhe recomende não deixar de tomar o remédio uma noite sequer, senão você pode morrer. Você acha que se esqueceria de tomá-lo ou deixaria de tomá-lo algumas noites? Creio que não. Seria tão crucial não se esquecer que você jamais deixaria de tomá-lo. Bem, nossa vida devocional tem a mesma importância. Se não orarmos e lermos a Bíblia, não sobreviveremos às lutas desse mundo. Tim Keller escreve em seu livro sobre oração. É exatamente nas Escrituras onde se encontra a presença e o poder de Deus. Assim, quando começamos a lê-la com fé e confiança, passamos a ser transformados e, consequentemente, levados à oração secreta. Devemos ouvir, estudar e meditar nas Escrituras. Nossas orações devem estar baseadas no Deus revelado na Bíblia Sagrada.
Caso contrário, estará fundamentada num Deus criado pelas nossas emoções. Keller, Oração 2016. Assim como Davi orou e pediu a Deus um coração puro em Salmo 51:10, também precisamos orar desejando viver uma vida pura, íntegra e que honre ao Senhor. Que possamos todos os dias guardar a palavra do Senhor em nosso coração e praticar a vida devocional para crescermos na fé e no relacionamento com Deus. Pergunta de hoje: com que intensidade você tem praticado sua vida devocional? O texto que foi citado aqui é o texto do Salmo 119. E eu não sei se você sabe, o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. E, por incrível que pareça, o maior salmo da Bíblia está citando a Bíblia. Fala sobre a importância do homem que segue a Deus viver segundo a sua palavra. Ali ele vai usar mandamentos, decretos, todas ordenanças, tantas palavras sinônimas para a leitura da palavra. E nesse ele vai dizer como é que o jovem pode manter pura a sua conduta. Ele vai fazer isso vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. De todo o coração. E essa é a dinâmica que a gente precisa entender a respeito da vitória contra o pecado. E eu vi a Maria já escrevendo aqui, é preciso não só ler e meditar nas escrituras, mas praticá-la. Exatamente essa é a grande questão que os cristãos esquecem nesse ambiente da devocional, da devoção. Eu costumo dizer que é mais ou menos assim, na vitória contra o pecado, a gente tem que pensar como lutador. O lutador tem 3 grandes estratégias para vencer o adversário. Ele tem um técnico, ele tem um treino e ele tem uma alimentação. Essas 3 fazem parte da vitória dele. Se o técnico falar as coisas para ele, orientá-lo, como ele deve agir, eu estudei o inimigo, eu sei como é que ele faz, o adversário, ele faz assim, cuidado, não deixe a guarda aberta, não fique muito na sua esquerda, ele gosta de golpear à direita, todas aquelas informações que o técnico faz, e se você já assistiu, alguns dos filmes do Stallone, vários rocks aí, você lembra da musiquinha, lembra do preparo, lembra das orientações do técnico, mas se ele deixa de seguir as orientações do técnico, ele pode tomar um golpe que pode ser fatal para ele. A mesma coisa se ele deixar de seguir o treinamento. E a outra coisa é se ele deixar de não treinar ali todos os dias a exaustão. Quem não lembra da cena dele subindo na escada, correndo até chegar lá em cima e dar o grito de vitória, Treinos diários que precisam ser feitos na nossa vida, porque o treino, o que ele faz? Ele condiciona o meu corpo para aquela batalha. E esses treinamentos diários têm a ver com o treinamento, a nossa alimentação e a nossa conversa com o técnico todos os dias é que faz a gente ter a condição de preparar a nossa alma para os embates que vêm. Nós não estaremos preparados simplesmente se estivermos dormindo, não tirando o nosso tempo, não nos preparando. Nós seremos golpeados e vencidos todos os dias. E a palavra de Deus, ela precisa estar dentro de nós, não como um papagaio que repete as frases que alguém ensinou, mas como o alimento da gente, como aquilo que vai poder nos fortalecer no momento que a luta vem. A nossa fé vai estar firmada na palavra que Deus deu para nós. Então, imagine só, se você está numa dificuldade muito grande e de repente alguém bem rico, olha para você e diz assim: pode ficar tranquilo, se você precisar de alguma coisa, eu vou suprir. Você olha para ele e você confia nele. Você sabe que ele é uma pessoa que aquilo que ele promete, ele cumpre. Naquele momento você começa a descansar.
você fica mais em paz, porque você sabe que aquela pessoa te fez uma promessa. Se a gente acredita em pessoas que são humanas, imagine se a gente não vai acreditar nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, é porque aquilo que foi escrito aqui foi inspirado por Ele. Ele mandou escrever. Então, se está escrito aqui, o Senhor há de cumprir. Então, é promessa dele para mim e para você. Então, é alimento para mim e para você na batalha. Tem uma frase muito interessante de L. Moody, que diz assim: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Há uma ligação entre a gente estar longe de Deus e a gente estar perto do pecado. A Bíblia deve ser esse livro que deve nos afastar do pecado, porque todas as vezes que nós lemos esse livro, ele deve entrar dentro da gente com as palavras do papai. Sabe aquele filho que guarda as cartas do pai? Eu sei que hoje a carta é uma coisa muito incrível, né? Talvez guarde os e-mails do papai ou guarde os WhatsApps do papai, e de repente o papai já não está mais e ele lê aquele livro, aquele WhatsApp, aquelas mensagens que o papai mandou, e ele se alimenta disso, e aquilo entra dentro dele, e ele começa a dizer: não, é verdade, o papai tinha razão, eu tenho que fazer isso mesmo. Isso fortalece a continuar lutando. A Vanessa está escrevendo: é o pão da vida. Exatamente. Nós queremos batalhar contra Satanás e contra os nossos impulsos da carne fracos. Nós queremos batalhar contra todas as hostes malignas sem preparo. A gente vai chegar diante da batalha e perder, por quê? Porque nós estamos desconectados do Pai nas nossas orações, nós estamos desconectados, o nosso espírito não está preparado para a batalha, porque nós não alimentamos, e a nossa alma não está preparada, nem nós sabemos nem o que está escrito na palavra de Deus. E aqui eu queria dizer para você que não é decorar no sentido de lembrar das palavras. Tem muita gente que decora, só que isso não faz sentido para ele. Eu quero confessar uma coisa para vocês: eu tenho uma grande dificuldade com memorização de versículos, sempre tive. E as minhas maiores angústias no seminário era que a gente tinha que citar, porque não tinha pesquisa eletrônica. Hoje você quer saber onde está um versículo, você digita no Google. Mas havia alguns versículos no meu coração que faziam sentido total para mim. Aqueles entravam dentro de mim como algo muito forte. Eu tenho um versículo que eu sempre cito porque ele tem tudo a ver com as batalhas que eu tinha. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Romanos 8:1. Quando a gente olha para quando eu lembro desse versículo, eu não lembro tanto da passagem Romanos 8:1, porque essa aí não foi Deus que citou, né? Deus não disse Romanos 8:1. Ele não disse isso. Ele disse, o Paulo, né, escreveu, porque o Espírito ditou para ele que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas é importante a gente saber o versículo? Claro. É importante a gente saber o endereço? Claro. Mas tem gente preocupada com o endereço, mas não preocupada com a essência daquilo que é verdade. Eu sei que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E uma série de outros versículos que foram entrando no meu coração e fazendo parte da minha mente, porque me identifico com eles, porque eles falam, eles me fortalecem. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, olha para aquilo que Deus está falando com você. Não esqueça que nos momentos mais difíceis, onde você estiver sozinho, a sua mente vai recorrer àquilo que você leu, aquilo que você viu. Quantas vezes eu gosto muito de frases, gosto muito de frases. Eu acho frases assim, elas me inspiram, elas me alimentam. E quantas vezes você vê uma frase, talvez não sabe nem de quem é, mas aquilo se torna parte de você. E isso deve acontecer com a palavra de Deus. Você deve olhar algum versículo, quando você estiver lendo a palavra de Deus, o que chamar a atenção de você é porque ali o Espírito está falando com você. E quando ele está falando com você, é porque você precisa usá-lo e apropriar-se dele. Aproprie-se da palavra de Deus.
O Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Não é o salmo do pastor só, não é ali recitar, não é palavras mágicas, nós não estamos falando aqui de Harry Potter, né, no meu tempo tinha Madame Mim, tirei lá do fundo, né, os mais velhos vão lembrar do Tio Patinhas e tal, né, com palavras mágicas, poções mágicas, a gente dizia nada disso, nada disso. É exatamente o poder de Deus, não naquelas palavras, mas o poder de Deus que falou conosco e que nos fortalece para aquele dia, para aquele momento. Quero relembrar uma história que eu contei essa semana. Pastor da Igreja Batista no Morumbi, Ari Veloso, falecido já, ele tinha um problema cardíaco, tanto que teve que fazer um transplante. E quando ele foi para a mesa de cirurgia, depois ele contou que a única coisa que eu alimentava mesmo era que quando não pode mais ter contato com ninguém, e os familiares, nem esposa, nem filhos, nem nada, então você vai meio que sozinho para um lugar onde você vai com uma equipe de pessoas, mas que não lhe conhecem, e a única coisa que ele realmente lembrava era que a palavra de Deus, ele vinha lembrando os versículos. Talvez seja isso que Jeremias está dizendo, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essa dinâmica da gente poder usar a palavra para nos fortalecer sempre, sempre, sempre. Por isso, nós vamos orar agora, orar para que você possa e eu possamos valorizar a palavra de Deus, meditar nela. E você sabe que a palavra meditar tem a ver com é uma expressão para dizer de ruminar. Ruminar é o que o camelo faz, os ruminantes fazem, né? E você sabe que o camelo tem uma quantidade de estômagos, ele não tem um estômago só. Ele come e aquilo volta, parece um pouco nojento, mas é isso que acontece. Volta e ele fica ruminando aquele alimento, depois ele manda para outro estômago. É incrível o processo. Um pouco nojento, né? Mas é ilustrativo para nós. A palavra de Deus é assim. Você pega e lê a tua devocional de manhã. E o que você faz? Você sai ruminando aquela palavra. Você sai mastigando aquilo. Aquilo vai começando a tomar conta de você. Você começa a associar aquilo ao teu dia a dia. Associar aquilo às coisas que vão acontecendo ao seu redor. Aí você fala, é verdade, a palavra estava certa. Então, por exemplo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todos. Você pedir para mim onde que está, eu não sei, está em Salmos. Mas olha só, na minha infância, minha mãe dizia isso de vez em quando. E hoje, quando eu estou numa situação assim, que eu vejo alguém sofrendo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é bíblico, é a palavra de Deus. Muitas vezes, quando você está num momento de angústia, quando eu estou sentado à frente de alguém, quando alguém está compartilhando comigo alguma dor, alguns versículos vêm na minha mente e aquilo me fortalece, porque eu não sei o que dizer para aquela pessoa, mas a palavra tem algo para dizer para ele, porque é Deus falando conosco. Então, queridos, valorizem a palavra de Deus, alimente-se dela para a vitória contra o inimigo. Olha, o Senhor vai nos livrar do mal, Ele vai não nos deixar cair em tentação. Mas assim como Jesus fez lá no deserto, nós devemos fazer também. Jesus citou a palavra de Deus para o maligno. Jesus disse todas as vezes no seu embate, está escrito. Isso quer dizer que ele meditava como um bom judeu. Ele lia, ele decorava, ele fazia com que aquilo fizesse parte dele, de tal forma que a palavra ia sendo citada da boca dele. E assim calou-se a boca do diabo, e assim inutilizou os dados inflamados do maligno, e assim fez com que a vitória fosse do Senhor Jesus naquela tentação. Por isso, ela é algo fantástico. Eu quero terminar citando não o Salmo 119, mas o Salmo 19. Parece que incrível. Mas o Salmo 19, eu citei esses dias na nossa live ali do Orando com os Salmos,
a riqueza da palavra de Deus. E ali ele vai dizer no Salmo 19 que a lei do Senhor é perfeita, né? E no versículo 7 ele vai dizer que ele renova, revigora a alma, que a lei do Senhor, ela torna os salvos, os sábios, torna os sábios os inexperientes. A palavra de Deus dá alegria ao coração, a palavra de Deus traz luz aos olhos. Olha o conjunto de coisas que a palavra de Deus faz. Então, se você está com a alma batida, renove-se com a palavra de Deus. Se você tem falta de experiência, tem muita gente que chega para mim, pastor, mas eu não tenho muito tempo de igreja, eu não tenho muita experiência, eu não conheço muita palavra. Eu diria para você, se debruce a conhecer a palavra. Faça disso o seu treinamento, faça disso o seu exercício diário, para você se tornar sábio e não inexperiente. Dá alegria ao coração. Quantas vezes você cita a palavra, canta a palavra, né? Ora a palavra e ela alegra o teu coração. E quantas vezes você precisa de direção e a palavra te direciona no que fazer. Queridos, está aí o nosso alimento, está aí o nosso treinamento, está aí as nossas orientações do técnico, para que a gente tenha vitória contra Satanás, vitória contra as tentações, vitória contra nós mesmos, exercitando essa musculatura espiritual, para que a gente não seja levado ao erro e nem tomado de assalto num golpe do inimigo. Vamos orar? Vamos orar nesse dia, orar pelos nossos queridos que estão doentes, orar pela nossa nação, orar pelos nossos governantes, orarmos pela nossa pátria, orarmos para que o Senhor sopre o seu vento contra essa praga e que o Senhor, de maneira especial, não permita mais mortes no nosso meio. Queria lembrar do pastor Sócrates, ele estava vindo numa ascendência de melhora, mas essa noite, final de tarde, a filha recebeu um boletim de que ele teve uma piora, né, no seu quadro e precisa então voltar com a medicação mais forte. Então, vamos orar orar pela vida do pastor Sócrates. Aqui, muitos ali fizeram alguns comentários, né? A Ana Maria dizendo, a Ritinha dizendo, a palavra nos torna totalmente dependentes do Senhor, é verdade. A Dani dizendo, a palavra sempre renova, é verdade. É o pão jogado na água, né, que brota. Ele, depois de longos dias, ainda a gente vai poder comê-lo, né? O texto da Bíblia diz. A Ana Maria dizendo, é lindo quando arde em nossos corações. A palavra ardendo nos nossos corações. É isso mesmo. Quando Jesus ressuscita e vai andando no caminho de Emaús, ele vai conversando com os discípulos, e de repente, lá na frente, quando eles sabem que era Jesus, eles dizem assim, agora a gente entendia porque quando ele falava ardia no nosso coração, porque é a palavra viva de Deus nos fazendo renovados e fortalecidos. Vamos continuar a nossa caminhada. Dedique-se. Saia da quarentena, mas tenha isso em prática. Foi o tempo que o Senhor se consolidou, né, esses valores e consolidou os horários para que você pudesse continuar meditando na palavra e se fortalecendo nela. Vamos orar. Pai querido, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos traz o descanso. Sim. E há um lugar que a gente pode encontrar esse descanso, esse fortalecimento, a paz. O Senhor é o Rei da paz, o Senhor é o Deus de amor, o Senhor é o Rei da glória, Senhor, e nós te louvamos nesse dia, porque o Senhor se sacrificou por nós, porque o Senhor cumpriu todas as coisas e, Senhor, se entregou por mim e pelos meus irmãos. Senhor, obrigado porque o Senhor é o Salvador querido das nossas almas. E obrigado, Senhor, porque a gente pode encontrar em Ti tudo aquilo que nós precisamos. E, Senhor, nós só precisamos realmente da Tua mão e ela está sempre estendida. E eu te louvo por isso, Senhor.
e porque nós somos aqueles que podemos levar o teu reino, Senhor. Não nos deixe tropeçar e que a gente possa andar junto da tua palavra para viver aquilo que o Senhor tem para nós e ser luz por onde a gente passar. Pai querido, nesse dia continuamos clamando por aqueles queridos nossos que estão se recuperando. Clamamos em especial hoje pela vida do pastor Sócrates, porque o Senhor tem usado esse homem, Senhor, então tem misericórdia dele. Cumpra o teu querer na vida dele, Senhor, e que ele seja luz, continue sendo luz aonde ele estiver, Pai. Tem misericórdia e ajuda-o, Senhor, a se recuperar conforme a tua vontade. Também continuamos colocando os nomes da Margot, da Mariane, do Caio, Senhor, com a cirurgia, Senhor. Também eu quero pedir pelo Jorge, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida dele, Senhor. O Paulo, o Silvio, tantos queridos, Senhor, que a gente tem colocado diante do teu altar e os meus irmãos estão colocando nomes aqui. Continuamos pedindo consolo pela família da Paloma e do marido dela, Israel, que o Senhor esteja ali, Senhor. Também aquela família de Florianópolis, saúde, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece todas as coisas e como temos pedido também pelo nosso país, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e que as previsões que eles têm feito, Senhor, não se concretizem, porque a tua boa mão está sobre nós. Nos dá consciência ao nosso povo, Senhor. Não deixe a gente fechar os olhos para aqueles que estão em necessidade. Eu te louvo pela liberalidade que o Senhor dá ao seu povo. Continua nos dando esse coração. Continua, Senhor, abençoando os nossos governantes, Senhor, e que possamos continuar orando para eles, para que eles possam ser melhores, Pai. E que tenham sabedoria que só o Senhor pode dar, assim como nós que precisamos da tua sabedoria todos os dias. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos livra da tentação e o Senhor nos faz andar por pastos verdejantes, Senhor, e que a tua palavra seja o nosso alimento todos os dias. Obrigado por tudo que temos em ti e recebemos de ti, porque o Senhor é o nosso pão da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós te louvamos, Senhor, porque esse dia separado para ti é um dia de render glórias ao teu nome, porque tu venceste a morte e deixaste, ó Deus, os relatos de tudo isso para que a gente pudesse ler e nos alimentarmos. Como é gostoso, Senhor, termos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, para poder ler o que o Senhor disse, relembrar o que o Senhor falou, para que a gente possa relembrar da cena do Calvário tão dolorosa, mas tão vitoriosa. Saber que o Senhor disse que estava consumado, terminado, completado aquela obra da cruz e que agora a gente pode desfrutar dessa obra completa. Somos salvos por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre teve as palavras de vida eterna. E por isso nós seguimos ao Senhor, como os discípulos disseram: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra pode ecoar por todo o tempo, Senhor. E a gente pode abri-la em qualquer lugar, em qualquer momento. Podemos, ó Deus, carregá-la no nosso tablet, carregá-la no nosso celular, tê-la no nosso computador, na tela do nosso computador, no trabalho, onde estivermos. Não há nenhuma restrição no nosso país quanto a isso. Senhor, nos enfatiza, nos dá a percepção que essa liberdade, Senhor, que o Senhor nos dá, deve ser usada para o preparo, a alimentação, para dias maus, para momentos, ó Deus, de tremendo embate contra o inimigo e contra nós mesmos, porque a tentação nasce em nós por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas que nós possamos estar fortalecidos na palavra, para que o teu Espírito nos faça lembrar daquilo que lemos, daquilo que meditamos. Obrigado pela vida desses meus irmãos, continua cuidando de cada um, e eu te agradeço pelo Silvio, Senhor, a Cris orou aqui,
ele está curado, Deus, daquilo que ele tinha, graças ao Senhor. Que o Senhor abra as portas para o Silvio, para ter uma casa, um lugar, Senhor, onde ele possa reconstruir a sua vida, Senhor. Livra o Senhor de qualquer vício e traga, Deus, sobriedade, para que ele possa, Deus, continuar te servindo com a alegria que ele tem feito. Obrigado, Deus, pelo ministério Nova Esperança, o pastor Remilton, Vanise, os filhos e os outros que trabalham nesse ministério, que acompanham o Silvio e outros, Senhor, que o Senhor cuide deles também. Pai, eu oro por aqueles que estão ainda nos abrigos, Senhor, que não tem para onde ir. Essa semana, Senhor, que é a semana onde o vírus pode ter mais ainda acesso às pessoas, Pai, cuida deles também. Cuida de nós. Mas o Senhor já tem cuidado de nós, com uma casa quentinha, podendo comer a nossa comida, não ter, oh Deus, tomar o nosso banho, fazer a nossa higiene. Nós temos tudo, mas eles, ó Deus, estão desprovidos disso. Tem misericórdia. Tem misericórdia dos profissionais que trabalham com eles, Pai, que por amor fazem isso, Senhor, não por salário, mas por convicção. Os assistentes sociais, os educadores, as pessoas que ficam, ó Deus, cuidando dessas pessoas. Pai, tem misericórdia deles. Obrigado, Senhor, pela quantidade de voluntários, Senhor, que se levantam para poder servir pessoas com situação de vulnerabilidade. Senhor, obrigado porque hoje nossa igreja está envolvida, Pai, num projeto com alguns irmãos lá nos 2 morros onde a Sibila cuida, Senhor, do Ame Vida, levando um almoço de Páscoa para essas pessoas. Pai, obrigado por tudo isso. E que o Senhor sustente a cada um. E que mais iniciativas possam estar acontecendo. Que os nossos olhos abram para o necessitado. Que os nossos ouvidos estejam atentos ao clamor deles. Para que nós possamos ser a resposta da oração deles pelo pão de cada dia. É o que oramos, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, Deus abençoe. Um bom dia e até amanhã. Nós teremos a nossa transmissão do nosso culto online amanhã. Não, hoje à noite tem o salmo. Hoje à noite tem o salmo. Amanhã de manhã Isso. Amanhã de manhã tem devocional. E mais que isso, tem o culto, né? Às 10h30, o culto da Páscoa, um culto especial. Às 10h30 online, né? Nós vamos transmitir as 2 plataformas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Deus abençoe, queridos. Um bom dia na graça e na paz do Senhor.